E aí, mais análise hoje? Hoje vamos falar sobre Knip 11 e a inflação. Então vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo e o cenário macro brasileiro. Aqui no relatório do mês de janeiro do fundo, não tem muito o que falar, até porque a gente já analisou o fundo, vou deixar o vídeo aqui no card, mas o ponto principal é, ele fez algumas movimentações nesse mês, foram 80 milhões de reais, pouca coisa, é menos 1% do patrimônio do fundo, é praticamente nada, e aí o fundo ele continua com uma alavancagem, a gente já comenta um pouco mais sobre essa questão da alavancagem dele, hoje está na casa dos 8%, a alavancagem que é feita através de compromissadas reversas, que é basicamente o seguinte mecanismo: ele pega dinheiro emprestado e aí ele investe em CRIs, e ele só vai pegar esse dinheiro emprestado se o valor que ele estiver pegando emprestado for menor do que o valor que ele recebe. Então o custo da dívida dele vai ser menor do que o ganho que ele vai ter com os CRIs que ele compra. Então é basicamente essa operação de compromissada reversa, e aí ele consegue gerar uma maior flexibilidade, liquidez e todos os outros pontos, né? Inclusive, corrigindo o que eu falei lá no vídeo do Knip 11 que está aqui no card, que eu gravei há 3 meses atrás, que era explicando como funcionava a compromissada reversa, e na minha visão, a compromissada reversa do fundo era feita da maneira que ele era o emprestador, ele era quem emprestava o dinheiro, ele era o credor, mas na realidade ele é o devedor aqui dessas compromissadas reversas. Então, de toda forma, foi algo que, com a gestão ali explicado para mim, agora eu posso trazer para vocês de uma forma mais afirmativa. Essa questão da compromissada reversa, ele é um devedor aqui, mas é bem tranquilo, porque ele só vai pegar dinheiro emprestado se ele tiver um retorno maior com esse dinheiro. E aí, as compras que ele fez nesse mês, esses 80 milhões, embora seja um valor muito pequeno, a taxa que ele comprou eu achei baixa, um IPCA mais 8. Acho difícil que ele esteja pegando dinheiro emprestado a IPCA mais 8, até porque o título público está IPCA mais 7,8, então pouquíssima gente vai emprestar dinheiro a esses valores. Então por que o fundo deveria fazer isso? Então eu não gostei muito das compras que ele fez nesse mês de janeiro, mas tudo bem. E aí a gente é um dos poucos fundos de papel que a gente vê tão alavancados assim, né, tão mais alocados do que o que eles têm, né, de caixa. Normalmente a gente vê os fundos de papel alocados 97% porque tem 3% em caixa, ou 98%, só que na realidade esse aqui ele está 107% alocado em crise de inflação. Isso é só um ponto interessante, já que o fundo tem essa compromissada reversa, e é o que faz o fundo ser um fundo para investidores profissionais, investidores qualificados na realidade, porque essas compromissadas não eram para ser aceitas no mercado. A CVM não aceitaria uma alavancagem tão facilmente assim, mas acabou que todos os outros fundos acabaram burlando isso de outras várias maneiras, né? Inclusive através de próprias SPS, como é o caso do Tigar 11, vou deixar o vídeo aqui no card também para você assistir depois. Mas então acabou que o fundo ser para qualificado hoje não faz sentido. E aí por isso que ele tem pouco cotista, né? Porque são poucos os bancos que permitem que ele seja negociado sem que você seja investidor qualificado. O Banco Inter é um deles, né? Mas as outros corretores, os outros bancos têm um empecilho em relação a isso. Então o fundo tem pouco cotista, mas deveria ter mais cotista na realidade. De toda forma, é interessante ver como ele se mantém perto do VP. E aí já indo para VP, eu queria comentar algo com vocês, sem ser da inflação ainda, que o fundo hoje negocia a 0,095 do VP e tem um dividend yield de mais ou menos 12, 13%, que para mim não faz sentido você pegar o Knip 11, porque eu prefiro muito mais o RBRR 11, tá? Se você não conhece o RBRR 11, é um fundo que tem praticamente a mesma carteira, a qualidade da carteira é praticamente a mesma, só que ele é mais descontado, então acaba que você ganha mais. Então a gente já comenta um pouco mais sobre ele, mas ele tá mais descontado, a carteira é praticamente a mesma, então pra mim, os dois são parecidíssimos, e aí eu prefiro mais o RBRR por conta que tá mais descontado, então eu tô levando algo mais barato, né? A qualidade da carteira aqui segue igual, né? Logística, escritório, shopping, sem maiores dores de cabeça. E aí a gente tem um ponto que eu queria trazer com vocês, o ponto principal do vídeo, que é basicamente em janeiro ele teve um resultado até que interessante e conseguiu distribuir um valor até que interessante, só que agora no mês de março que vem a seguir, o IPCA, o resultado do mês de março, que vai ser de acordo com a inflação do mês de janeiro, que foi esse mês agora, vai sofrer bastante. Então o dividendo do fundo vai sofrer bastante. A nossa sorte é que ele tem uma reserva tranquila, então quem sabe ele remaneje isso, ele já esteja preparado para isso, mas de toda forma a receita dele vai ter uma dor de cabeça ali, vai ter uma receita pequena no mês de março, né? O resultado de março vai ser menor por conta disso. O fundo ele é 100% dependente do IPCA, ele é 106% alocado em IPCA, e com IPCA, inclusive o menor IPCA de janeiro desde o plano real, aí a gente tá falando que vai ter uma receita menor. Mas de toda forma, hoje o fundo, se você comprar ele a 86 reais, que é o valor que ele está sendo negociado, é a mesma coisa que comprar um CRI a IPCA mais 10,5. Enquanto, por exemplo, no RBRR é 12,5. Então você recebe 2%
2% a mais, 20% a mais do que no Knip 11 para comprar basicamente a mesma coisa. Então eu acho mais interessante. De toda forma, vou deixar o vídeo do RBRR aqui no card também para vocês assistirem. E a carteira dele segue igual, não tem muito o que falar. E agora sim, indo para a questão de inflação, de cenário macro brasileiro, que é um ponto que, como a análise foi meio rápida, eu quero trazer com vocês para não deixar tão superficial assim. O IPCA foi o menor de todos os tempos aí, desde janeiro de 1994, que foi quando teve a criação do Plano Real, e a gente sai do governo Sarney, o governo Sarney que tinha, né, a gente hiperinflação, a gente sai do governo Sarney que tinha os fiscaizinhos de supermercado, a gente sai desse momento macroeconômico em que a economia era muito estável, então a gente não tinha, a inflação era hiper, então a gente não tinha um valor real de moeda, e aí a gente instaura através da URV, que foi em 1993, foi um ano antes, na realidade, da gente implementar o Plano Real, através do tripé macroeconômico, aí sim a gente conseguiu estabilizar a economia brasileira, então o IPCA foi o menor desde a época, então já mostra que foi significativo. E era isso que o governo sempre quis. A gente já viu quantas e quantas vezes a gente já não viu. Claro que eu vou fazer só uma ressalva aqui, que claro que teve o setor de habitação, o setor de energia, que acabam puxando um pouquinho mais, mas aí tem todo mundo, não, mas o setor de serviços, enfim, sempre tem toda essa discussão, mas o IPCA, claro que, assim, provavelmente não vai se repetir nesse nível para os próximos meses, mas esse IPCA vindo nesse nível, para mim só demonstra que sempre foi o que o Banco Central quis, na realidade. O Banco Central sempre teve essa meta, que eu vou dizer intangível, que eu vou dizer muito, muito sonhadora, vamos colocar nesses termos, sempre teve essa meta de colocar a inflação do Brasil em 3%, né? A meta de inflação do Brasil em 3%, 4%, sendo que a realidade não é essa. A inflação do Brasil é no mínimo um 6%, né? No mínimo um 7%. Essa é a média da inflação brasileira. E a gente, inclusive, vê um cenário macro, um cenário global, na realidade, sempre puxando a inflação, até a inflação dos Estados Unidos, vem preocupando, mas de toda forma, é uma inflação que foi sempre o que o Banco Central quis. E aí a gente tem que ver como é que isso vai repercutir nos próximos meses, mas quantas e quantas vezes, agora sim voltando ao ponto que eu estava comentando com vocês, quantas e quantas vezes a gente já não viu gestor de fundo, a gente já não viu empresário, um monte de gente dizendo que realmente a Selic em 13% é insustentável para a economia brasileira. Por quê? Porque a gente está falando que o retorno médio do dinheiro tem que ser acima de 13% para ele compensar. Não compensa nem para o governo, que acaba se endividando mais e mais e mais e mais e mais, e cada vez tem que imprimir mais moeda, gerando mais inflação. No que você aumenta a inflação, você tem que aumentar também o IPCA, você está aumentando o custo e está aumentando dívida, logo você tem... Então, você entra naquele cenário maravilhoso que se chama dominância fiscal, em que você aumenta o custo da dívida, mas aí você aumenta o pagamento com dívida, no que você aumenta o pagamento com dívida, você aumenta a inflação, para baixar a inflação você tem que aumentar a Selic, só que no que você aumenta a Selic, você aumenta a dívida de novo, e aí a dívida de novo você aumenta a inflação, e aí você entra nesse ciclo maravilhoso, que é o Brasil, né? Essa jabuticaba brasileira que a gente vê em vários países na realidade, mas do Brasil é o que a gente vê frequentemente acontecendo, né? Essa corrida do cachorro atrás do rabo. De toda forma acaba gerando esse cenário que é a dominância fiscal, né? Ou seja, o fiscal acaba impactando muito mais, e espero que a gente não chegue lá, mas é o que o governo, é o que o Banco Central está fazendo, porque a gente vê que cara, essa Selic em 13% é o que eu queria comentar com vocês. Quantas e quantas vezes a gente não viu? Essa Selic é insustentável, todo mundo diz isso, todo mundo que acompanha um pouco mais, embora a opinião dos banqueiros centrais ali, né, do presidente do Banco Central, que agora é o Galípolo, saiu, o Roberto Campos Neto, embora a gente veja que, não, todo mundo concordou em aumentar a Selic, todo mundo foram 9 cabeças, não foram o Brasil inteiro, porque a gente pega a maioria das empresas hoje no Ibovespa, não geram um retorno no capital acima de 3% ao ano, a gente não vê empresas na economia real gerando um retorno tão alto, então quando o custo do dinheiro se torna tão alto assim, a empresa ela tem que pagar ela tem mais despesa com juros, no que ela tem mais despesa com juros, ela acaba pagando menos os funcionários, né, acaba não tendo um aumento de salário, por exemplo, enfim, e acaba consumindo menos também, então a gente acaba tendo uma desaceleração em toda a economia, que no final do dia, essa desaceleração, ela vai impactando a cauda longa da economia brasileira como um todo. E aí o grande ponto é, se a gente quisesse realmente ter uma inflação baixa, não seria aumentar a Selic, e vocês sabem muito bem disso. Vocês sabem que o ponto principal da inflação sempre é o agregado de massa monetária, e aí o agregado de massa monetária, agora sim trazendo um pouco do meu lado economista aqui, que eu nunca trouxe pro canal na realidade, inclusive se vocês gostarem, deixa aí nos comentários se vocês acharem interessante, inclusive já deixa o teu like nesse vídeo, não te custa nada, se você chegou até aqui, eu mereço esse teu like aí, então já pode deixar ele aí, e aí se você gostou desse estilo mais economista aqui,
pode deixar nos comentários também, que aí eu busco trazer mais. Mas quando a gente fala de inflação, a gente fala de agregado de massa monetária M1 e M2. M2 a gente contempla aí longo prazo, então mais de 2 anos. A gente contempla também a oferta de crédito, então o quanto de dinheiro está circulando na economia brasileira de crédito, né? E aí, claro, tem economistas que vão ter visões diferentes, enfim, tem gente que até que vai complementar o que eu vou falar aqui, mas de forma simplista é isso. E aí a gente está falando que o ponto principal é M2. E quando a gente fala de M1, M2, enfim, agregado de massa monetária, o dinheiro que está dentro do país, a gente fala justamente de inflação, aumento de dinheiro. Então você imprime mais dinheiro, você imprime números em uma tela de cristal líquido, né? Você aperta um botão ali e cria dinheiro do ar. Aí você cria inflação. E aí, quando o governo faz isso, quando o governo pega toda a arrecadação dele, de mais de 3 trilhões de reais, e distribui na Bolsa, na Bolsa Família, na Bolsa Bet, na Bolsa não sei o que, na Bolsa Estudantil, na Bolsa Louis Vuitton, e a gente pega todo esse dinheiro de 3 trilhões da economia brasileira, e a maior parte é sugada para dívidas, para aposentadoria, para coisas que, no final do dia, acabam sendo um custo maior para o governo, a gente claramente não vai ter uma baixa da inflação, a não ser que você prejudique toda a economia brasileira. Então, é um ponto que eu queria comentar com vocês sobre essa questão da inflação, porque embora tenha o segmento de serviços tenha tido um aumento grande, enfim, aí sempre vai ter. Quando a gente fala de economia, todo mundo tem uma opinião, é que nem seleção brasileira, né? Todo mundo tem uma opinião própria, é que nem time de futebol, cada um acha que é o técnico do jogo e que deveria mandar no jogo, mas de toda forma, esse é meu ponto principal. O ponto principal é que hoje o Banco Central ele tem que estar muito alinhado com o governo. Esse é o grande ponto, porque não importa a decisão que o Banco Central... Ele é independente, mas de toda forma ele é independentemente na hora dele, ele é independente na hora que ele toma um lado, uma opinião, ele é independente para isso, mas ele não é dependente ele é dependente da economia brasileira, ele não é independente da economia brasileira. Então, por exemplo, a gente viu o Banco Central torrando milhões, centenas de milhões, dezenas de milhões, quem sabe bilhões, na realidade bilhões de dólares durante vários dias seguidos para poder abaixar o preço do dólar. Então a gente tem essa dependência muito grande. O governo faz uma coisa aqui, impacta o Banco Central ali. Então acaba que a gente tem todo esse desconforto da Selic. Eu só queria trazer um ponto sobre vocês, não que a gente consiga mudar algo em relação a isso, mas sim a forma como você se posiciona a isso, porque hoje essa Selic é insustentável. Então você ficar alerta em relação a isso. Será que não vai cair? Será que eles não vão perceber isso a tempo? Ou se eles não perceberem, será que não é melhor você conseguir alguma forma de investir, por exemplo, na Selic, ou de você investir em alguma maneira, né? O KNCR, por exemplo, vou deixar o vídeo aqui no card, uma forma de você se expor a Selic, já que é para ficar insustentável, que você ganha na insustentabilidade. Será que não é melhor botar esse dinheiro em dólar? Ou será que realmente eles vão perceber isso a tempo e o governo agora tomando um pouco de... A gente viu nas últimas semanas, nos últimos dias, pelo menos na minha visão, na minha concepção, pelo que eu vi, o governo tomando um pouco mais de austeridade, na minha visão. Então, é um ponto pra gente se questionar. E aí eu jogo esse questionamento sempre pra você de... Será que o governo vai continuar da forma como tá? Ou será que ele vai repensar um pouco a posição dele? E aí, quando eu falo governo, eu falo como um todo, né? Todo mundo generaliza, o governo é o Lula, só que o governo é um organismo de 3 trilhões de dólares, que é o tamanho de reais, na realidade, que é o tamanho, basicamente, aí da Apple, só que dolarizada. Então, é interessante você entender como é que funciona tudo isso, e, enfim, e aí eu queria trazer esse ponto com vocês do IPCA, enfim, da Selic e de tudo mais. Mas sobre o QNIP 11 e a inflação brasileira, o cenário macro brasileiro, é isso. E aí, eu só queria trazer um último ponto aqui, que é como eu tô me posicionando. Eu acredito que existam fundos, hoje, que estão muito baratos e que a gente fala não geram eles propriamente. Quando um fundo imobiliário nada mais é que uma empresa, senão não seria um CNPJ. Então a gente fala que eles não geram um retorno de 13%, mas quando eles ficam descontados a 0,5, 0,6, 0,7 do VP, eles geram um retorno para o investidor maior do que a Selic. Então eu venho me posicionando dessa forma, pegando fundos imobiliários de tijolo mesmo, porque o yield dele se mantém estável. É difícil você ver um yield de um fundo imobiliário de tijolo caindo para menos de 7%, claro que vai depender, mas normalmente a média de cap rate dos imóveis é de 7%, 8%, 9%, então é difícil você ver o yield caindo abaixo disso, a não ser que o fundo vá acima do VP, mas de toda forma é um ponto que eu vejo, eu tenho pegado fundos que estão descontados em relação ao VP e fundos de tijolo que estão descontados em relação ao VP, eu tenho priorizado isso
hoje na minha carteira, porque a Selic subindo mais, de toda forma eu ainda tô protegido, porque a gente tá falando de um tijolo que vai continuar lá, e imóveis é a grande forma. Então, assim, eu tenho fugido um pouco mais da renda fixa, eu vejo todo mundo migrando dinheiro para renda fixa, renda fixa, renda fixa, renda fixa, renda fixa, renda fixa, renda fixa. Claro que eu não deixo de me expor na renda fixa, hoje a minha carteira de fundos, 30 e poucos por cento da carteira é atrelada, né, a fundos de renda fixa. Só que de toda forma eu vejo que as pessoas têm ignorado muito o tijolo. E o tijolo é a forma como o brasileiro médio sempre investiu. Então quando a gente fala de plano real, fala de URV, de 1993, de hiperinflação, de não sei o que, de não sei o que, qual que foi a grande reserva de valor para toda e qualquer pessoa? Não foi dólar, não foi Bitcoin, não foi ouro, não foi nada para o brasileiro, a não ser os imóveis. Então eu venho investindo em fundos de tijolo, porque nada mais são do que imóveis. E aí, claro, eu sempre priorizo pela boa qualidade, também por conta do meu perfil de risco, mas eu queria deixar essa análise para você. Às vezes seu perfil de risco combina com o meu, às vezes você nem estava pensando nisso, e aí quando eu falo um pouco mais do que eu tenho feito para mim, você consegue pensar em como você faz pra você. Então, de toda forma, quero te ajudar com isso. E aí, se você tiver qualquer dúvida, sempre pode deixar nos comentários. Inclusive, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque você sabe que aqui a gente sempre tem vídeo de qualidade. Inclusive, assiste os vídeos que estão aqui no card. É isso, é nóis e